Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Nosso muito bom dia a todos conosco a partir deste momento. Chegamos a esta segunda-feira, 6 de abril, segunda-feira da Semana Santa. A nossa saudação aos nossos amigos que nos acompanham a partir de então pela página web Vatican News em língua portuguesa, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano. Ainda aos nossos amigos de Timor-Leste, no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. A nossa saudação aos amigos da Rádio e TV Aparecida, aos amigos da Rádio Dom, a Rádio Web SOS Vida, a Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana na Paraíba e Rede Canção Nova de Rádio e Televisão. Nossa saudação também aos amigos da Rádio Evangelizar, a Rádio Tubá em Tubarão, a Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rádio Santa Cruz do Sul, a Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, a Rádio Potiguara de Mamanguape, a Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, a Rádio Gregoriana, a Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás, e também aos nossos amigos da TV Pai Eterno em Goiânia, Goiás. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Destacamos que o Santo Padre celebra esta Santa Missa todos os dias, às 7 horas locais, na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Casa Santa Marta, sua residência. Portanto, a missa às 7 horas locais, 6 horas da manhã no horário de Angola, 6 horas da manhã no horário do Brasil, de Brasília, portanto, 4 horas da manhã no horário de Cabo Verde, 5 horas da manhã em Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Moçambique, 6 horas da manhã em Portugal, 5 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e 2 horas da tarde em Timor-Leste. E assim ouvimos neste momento o canto de entrada desta celebração da segunda-feira da Semana Santa. O Santo Padre celebrou ontem a missa do Domingo de Ramos, na qual celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, abrindo assim a Semana Santa. A celebração presidida pelo Papa às 11 horas, horário local, 6 horas do horário do Brasil, 6 horas da manhã. Celebração que teve a breve procissão de ramos do altar da Confissão até o altar da Cátedra, com a Basílica vazia, vez que neste período as celebrações se realizam sem fiéis. O Santo Padre acaba de beijar o altar. Ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta celebração.
Penso a un problema grave Penso num problema grave, che c'è isto é, in parecchie parti del mondo. que se verifica em vorrei várias que partes hoje do mundo e gostaria que hoje rezássemos Il problema del o sovraffollamento problema da nelle carceri. superlotamento nos cárceres, E dove c'è un onde sovraffollamento, existe uma superlotação. tanta gente lì, c'è il Muitas pericolo pessoas ali, há o in questa perigo pandemia desta pandemia che finisca que in una calamità grave. acabe numa grave calamidade. Preghiamo Rezemos per i responsabili, pelos responsáveis, coloro che devono por aqueles prendere que le devem tomar as decisioni decisões questo, para perché isto, trovino a fim de que una strada encontrem o giusta e caminho creativa justo e criativo per risolvere il para problema. resolver o problema. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. O Santo Padre introduz o ato penitencial. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, abbi Senhor, que pietà di viestes noi. não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, che fai festa per ogni peccatore Cristo, que vos pentito, alegrais pelo pecador arrependido, pietà di tende noi. piedade de nós. Signore, che perdoni molto a chi Senhor, molto que muito ama, perdoais a todo aquele que abbi muito pietà ama, di noi. tende piedade de nós. Dio Onnipotente, abbia Deus misericordia di noi, Todo-Poderoso, tenha compaixão de Perdone nós, os nossos perdoe os nossos pecados e pecados ci e nos conduca alla conduza à vida eterna. Preghiamo. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita Concedei, ó Deus, pela ao vosso sua povo, que debolezza desfalece por sua fa fraqueza, che riprenda vita per la recobrar passione novo del tuo alento unico Figlio. pela paixão do vosso Egli è Filho, Dio e vive e regna con te nell'unità por nosso dello Senhor Spirito Jesus Cristo, Santo, vosso Filho, per tutti i na secoli unidade dei do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 7. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui Leitura mi do livro do compiaccio. profeta Isaías. Ho Eis posto o il meu mio servo, spirito su eu di o lui. recebo. Egli Eis o porterà meu il eleito, diritto alle nele se nazioni. compraz minha alma. Non Pus meu griderà espírito né sobre alzerà ele, il tono. ele promoverá Non o farà julgamento udire in das piazza la sua nações. voce. Ele não Non clama, nem spezzerà una levanta a canna voz, inclinata. nem se faz ouvir Non pelas ruas. spegnerà uno stoppino Não dalla quebra uma fiamma cana smorta. rachada, nem apaga um Proclamerà pavio il que ainda diritto con fumega, verità. mas promoverá o Non verrà julgamento para meno e obter non a si verdade. abbatterà, Não finché non avrà esmorecerá, nem stabilito se il deixará diritto sulla abater, terra. enquanto E le não isole estabelecer a attendono justiça il na suo terra. insegnamento. Os países distantes esperam seus Così dice il ensinamentos. Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega. Isto diz o Estende Senhor la terra Deus, con ciò que che criou vi o nasce. céu e o estendeu, Dà il respiro firmou a alla terra gente e che tudo que l'abita, dela germina, e que l'alito dá a a quanti respiração camminano su aos di seus essa. habitantes e o sopro da Io, il vida ao Signore, que ti ho nela se chiamato move. per la giustizia Eu, o e ti ho Senhor, te preso per chamei para a mano. justiça e te tomei pela mão. Ti ho formato e ti ho stabilito come Eu te alleanza del formei e te popolo constituí e como o luce centro delle de aliança do nazioni, povo, luz das perché tu nações, apra gli occhi ai para ciechi abrires os e olhos faccia dos uscire cegos, dal carcere tirar i os cativos prigionieri, da prisão, dalla reclusione coloro livrar che do cárcere abitano nelle os que tenebre. vivem nas trevas. Parola di Dio. Palavra do Senhor. Il Signore è mia luce e mia salvezza. O Senhor é minha luz e salvação. O salmo Il responsorial é Signore o è mia Salmo luce e mia 26. salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? O Senhor é minha luz e salvação. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. O Senhor é minha luz e salvação. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.
O Senhor é minha luz e salvação. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. O Senhor é minha luz e salvação. Salve nostro Re, tu solo hai compassione Salve, di nosso noi Rei. peccatori. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Diz o canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta segunda-feira da Semana Santa é de João, capítulo 12, versículos 1 a 11. João 12, versículos 1 a 11. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra do Senhor. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho, ouçamos agora a reflexão do Santo Padre em sua homilia. Esta passagem se conclui com uma observação. O chefe dos sacerdotes decidiram, então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Assim vemos os passos da tentação. A sedução inicial, depois cresce, tem segundo passo, passagem, depois se contagia e se justifica. Mas tem ainda outro passo. Vai adiante, não para. A estes, por isto não era suficiente. Para eles não era suficiente a morte de Jesus, mas agora também Lázaro, porque era um testemunho. Uma testemunha, mas eu gostaria hoje de deter-me
sobre una parola di Gesù. uma palavra de Jesus. 6 giorni prima della Pasqua, 6 siamo dias proprio antes da Páscoa estamos propriamente alla porta della passione. à porta da paixão, às portas da paixão. Maria Fa questo gesto faz este gesto di contemplazione, de no? contemplação. Marta serviva Marta servia, come l'altro passo. outra passagem, Maria e Maria apre la porta abre alla a porta contemplazione. à contemplação. E Giuda E Judas pensa pensa ai soldi no dinheiro e pensa ai poveri, e pensa nos pobres, ma non perché mas não porque importasse dei se poveri, importasse com os pobres, ma perché era ladro. mas porque era ladrão. E siccome teneva la E cassa, como prendeva administrava a quello che ti caixa mettevano comum, dentro. roubava o que se depositava nela. Questa storia Esta história dell'amministratore non do fedele administrador não fiel sempre è attuale, sempre é atual, sempre ce ne sono. sempre existe. Anche a un alto livello, Inclusive, em pensiamo outro nível, pensemos alcune algumas organizzazioni organizações di beneficenza, de beneficência humanitária che hanno tanti que tem impiegati, tantos funcionários, tantos, che hanno una muitos, struttura que é uma estrutura molto muito ricca di gente rica de pessoas e alla fine arriva ai e, poveri no final, quando chegam os 40%. pobres, no final os Porque pobres 60% chegam per pagare lo 40% e stipendio 60% para pagar a tanta gente, o salário a tantas modo pessoas. É um modo di prendere i soldi dei de, poveri. de Ma la risposta pegar o di dinheiro Gesù, dos e pobres. qui voglio fermarmi. Mas aqui quero me I deter, poveri infatti me ater. li Os avete pobres, sempre con voi. de fato, tereis sempre convosco. Questa è una verità. Esta é uma verdade. I poveri Os pobres, infatti de li fato, avete sempre con voi. I poveri tereis sempre convosco. Ci Os sono. pobres existem. ce ne sono tanti. Existem muitos. C'è il povero che noi O vediamo, pobre que nós vemos, ma questa è la minima mas parte. esta é a mínima parte. La grande A quantità grande dei poveri quantidade de pobres sono coloro che noi non são vediamo, aqueles que nós não vemos. i poveri Os nascosti, pobres escondidos. che noi non vediamo E perché nós não os vemos porque entriamo in questa cultura entramos nesta cultura da dell'indifferenza indiferença che è negazionista. que é negacionista. E neghiamo, no, E no, negamos. non ci sono Não, tanti. não existem non tantos, si vedono. não se vê. Sì, in quel Sì, caso, Naquele sempre caso, sempre diminuendo diminuindo la realtà dei a poveri, realidade dos pobres. ma ne sono Mas tanti, existem muitos, tanti. muitos. O anche se non Ou entriamo in mesmo, questa se cultura não entramos nessa dell'indifferenza, cultura da indiferença, c'è há un'abitudine di vedere costume i de poveri ver come os pobres como ornamenti di una como città, no? Ma mente sì, ci de uma sono, cidade. Sim, come le existem. statue, sì, ci Como, sono, como as si estátuas vedono. se veem. Sì, quella vecchietta Sim, che chiede aquela limosina, velhinha que quell'altro, pede esmola, aquele outro. ma come una cosa Mas normale, como uma coisa normal. è parte É parte dell'ornamentazione da della città, ornamentação das cidades. avere dei poveri. Ter pobres. Ma la grande Mas a maggioranza grande maioria sono i poveri é de vittime pobres vítimas delle politiche das economiche, políticas econômicas, delle politiche das finanziarie. políticas financeiras. Alcune Algumas recenti statistiche estatísticas recentes fanno il riassunto così. resumem assim fazem assim C'è da seguinte forma o resumo. Ce ne sono tanti Existem- soldi Existe nelle mani dei tanto dinheiro pochi nas mãos de poucos e tanta e povertà tanta pobreza in tanti e in molti. em muitos. E la povertà Esta é a pobreza di tanta gente de vittima tanta gente vítima
della da ingiustizia strutturale injustiça estrutural dell'economia na mondiale. economia mundial. E tanti poveri che E muitos pobres que provano vergogna di sentem far vedere che vergonha non de arrivano a mostrar fine que não mese. chegam ao final do mês, não conseguem chegar ao final do mês. Tanti poveri Muitos pobres del ceto medio da classe che vanno di nascosto alla Caritas média e di nascosto que chiedono. vão às escondidas a Caritas Provano e vergonha. pedem porque têm vergonha. I poveri sono Os pobres molto são più muito mais dei ricchi. do que os ricos. Muito, Muito. E quello che dice Gesù E è aquilo vero. que diz Jesus é verdade. I poveri infatti li Pobres avete sempre con voi. sempre estareis convosco. Ma io li vedo, Mas eu os vejo, io me ne accorgo eu me dou di questa conta realtà, dessa realidade, soprattutto della realtà sobretudo realidade nascosta. escondida. Coloro che provano vergogna Aqueles que sentem di dire che vergonha non arrivano a fine mese. de dizer que não conseguem chegar ao final do mês. Ricordo che Recordo que a Buenos Aires mi em avevano Buenos detto Aires che me tinham dito que l'edificio di una fabbrica o edifício de abbandonata uma fábrica vuota abandonada, da vazia, anni há anos era stato tinha sido abitato, era abitato habitado por da una quindicina di famiglie umas che erano 15 famílias arrivate que tinham in chegado in quegli ultimi mesi. naqueles últimos meses. Io sono andato lì. Eu fui ali, Erano famiglie eram con famílias bambini, com crianças, avevano preso ognuno una parte tinham della cada fabbrica pego uma parte da fábrica abbandonata per vivere. abandonada para viver. E guardando E olhando, ho visto che vi que ogni famiglia aveva cada dei família mobili tinha buoni, móveis bons, mobili che ha un móveis ceto medio, que tem avevano uma una certa televisione, classe, uma estratificação média, tinha uma ma televisão, sono andati lì mas perché non fui ali potevano porque não pagare podia l'affitto già. pagar, já não mais podiam pagar o I aluguel. nuovi poveri Os novos pobres che devono lasciare que devem la deixar casa perché non a possono casa porque pagarla, não podem pagar vanno lì. E quella e vão ali. ingiustizia É aquela injustiça na nell'organizzazione organização economica econômica o finanziaria ou che porta financeira così. que leva a isso. E tanti ne sono. E são muitos, são muitos. A tal punto che A tal ponto que li incontreremo os encontraremos nel giudizio. no juízo, no julgamento. La domanda prima che ci farà A Gesù primeira è: pergunta que Jesus nos fará é: come vai con i poveri? como vai com os pobres? Hai dato da mangiare? Deu de comer? Quando eri in carcere Quando estava no cárcere, l'hai visitato? No os ospedale visitou, l'hai nos visto? hospitais os Hai viu, assistito la assistiu vedova, a viúva, l'orfano? o órfão, Perché lì porque ero io. ali eu estava, era eu. E su questo saremo E sobre giudicati. isso seremos julgados. Non saremo Nós giudicati seremos julgados per pelas, il lusso o i viaggi pelo luxo, facciamo, pelas viagens que o fazemos, l'importanza ou a importância sociale che avremo. social que temos, que teremos. Saremo giudicati Seremos julgados per il nostro rapporto pela con i nossa poveri. relação com os pobres. Ma se io oggi Mas se eu hoje ignoro i poveri, ignoro os pobres li lascio da parte, e os deixo de lado, credo che non ci sia. creio que como se não existissem. Il Signore Senhor, mi ignorerà o Senhor me ignorará nel giorno del no giudizio. dia do juízo. Quando Gesù dice Quando i Jesus poveri diz, os li pobres, avete sempre con voi, sempre eu estarei dire convosco, io quer dizer, sarò eu sempre con estarei voi nei sempre poveri. convosco nos pobres. Sarò presente lì. Estarei presente ali. E questo E isto non è fare il comunista. não é fazer ser Questo è comunista. il centro del Vangelo. Este é o centro do Evangelho. Appunto che Precisamente. noi saremo Nós giudicati seremos su questo. julgados sobre isso.
Acabamos de ouvir a reflexão do Santo Padre, a sua homilia nesta segunda-feira da Semana Santa. Neste momento temos a preparação das oferendas que nos introduz à oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo e fa che l'albero della croce que ha annullato. Considerai, ó Deus, com bondade os sagrados mistérios que celebramos e o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos produz em nós vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e resurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario e l'evento stupendo della nostra redenzione. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, veni sul cieli e terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso, prese il calice
e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Tu ci hai redente con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta. Que o Senhor Jesus, Ele que é o Príncipe da Paz, nos dê a sua paz.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. Santo Padre comunga neste momento. Na sequência, os sacerdotes que concelebram esta Santa Missa. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa de Santa Marta, no Vaticano. Celebração esta em que o Papa mais uma vez voltou seu pensamento aos encarcerados e ao problema grave da superlotação dos institutos de pena, rezando a fim de que os responsáveis encontrem soluções. Na homilia, o Papa falou dos pobres, vítimas da injustiça das políticas econômicas mundiais, e recordou que no final da vida seremos julgados sobre nossa relação com os pobres. Neste momento temos a exposição do Santíssimo. Adoremos o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. Oremos. Visita, Signore, il tuo popolo. Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com o vosso amor de Pai aos que celebram os vossos mistérios, para que conservemos, pela vossa proteção, os remédios da salvação eterna que recebemos de vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E agora o Santo Padre dá a bênção final desta Santa Missa com o Santíssimo. Preparemos-nos para receber a bênção final. Se è finita, andiamo in pace. Demos graças a Deus. Chegamos assim ao término desta celebração. E neste momento temos então a antiga antífona do Salve Rainha, a antífona Ave Regina Caelorum, Ave Rainha dos Céus. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Uma boa segunda-feira nesta Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.